Sabe, no fundo, a Lei 38 fala de um conflito que todo mundo já sentiu. Aquela tensão entre querer expressar nossas ideias, que às vezes são meio fora da caixa, e a necessidade de se encaixar no grupo. É uma arte, né? A arte de navegar no mundo que nem sempre está pronto para a originalidade. Como é que a gente mantém a nossa integridade sem virar um alvo? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Olha que genial essa citação do Baltasar Gracian. Tem mais de 400 anos e parece que foi escrita ontem. Ela mata a charada. A ideia não é abandonar o que se acredita, de jeito nenhum. É sobre ser esperto, ser seletivo sobre como e quando falar. É tudo um jogo de percepção. A verdade, ele parece dizer, pode ser para poucos, mas a sobrevivência no dia a dia exige que a gente fale a língua da maioria. E aqui a gente tem a metáfora perfeita. Pensa na ovelha negra. Ela não é expulsa porque é má, é porque ela é diferente. E essa diferença isola. No mundo do poder, ficar isolado é um perigo gigantesco. Os lobos, sabe? Eles sempre vão atrás de quem se afasta do rebanho. Então a primeira lição estratégica é essa. Existe uma segurança enorme em simplesmente se misturar. Agora, para a gente entender isso na prática, vamos dar uma olhada num exemplo clássico. Um cara que ignorou completamente essa lição e, bom, pagou com a vida. A história de Pausanias é um baita aviso sobre o perigo de ficar exibindo a sua diferença de um jeito agressivo. Para a gente entender a queda, primeiro a gente precisa ter noção da altura. Pausanias não era qualquer um, não. O cara estava no auge. Ele era o herói de guerra espartano, respeitado, admirado, tinha todo o crédito social que alguém podia sonhar em ter. E aqui a gente vê a anatomia da autodestruição dele. Isso não era só uma questão de gosto, pessoal. Era uma performance pública de desprezo. Cada item dessa lista não era só uma preferência. Era uma declaração de que ele se achava melhor que a própria cultura. Ele não estava só adotando costumes de fora. Ele estava usando esses costumes como uma arma contra o próprio povo. E olha a velocidade da ruína. É impressionante. Em menos de 10 anos, o cara foi de herói nacional a inimigo público. Acabou encurralado num templo e deixado para morrer de fome. As consequências da ostentação dele foram rápidas e brutais. As pessoas perdoam muita coisa, né? Mas raramente perdoam alguém que as faz se sentir inferiores. O historiador Tucídides resumiu o problema de forma perfeita. A questão nunca foram os mantos persas. Foi a percepção de que Pausanias estava rejeitando as regras do jogo da sua sociedade. A diferença dele não foi vista como individualidade, foi vista como traição. Agora, vamos para o outro lado da moeda. Um caso completamente diferente. Alguém que enfrentou um perigo ainda maior, mas que, olha, dominou a arte de pensar como queria enquanto se comportava como todo mundo. Tommaso Campanella nos dá uma verdadeira aula de sobrevivência. Aqui a coisa era muito mais séria. Campanella não corria o risco de ser só isolado socialmente. Ele corria o risco de ser torturado e morto pela Inquisição por causa das suas crenças, que eram vistas como ateísmo numa época super religiosa. De cara com a morte, Campanella não foi arrogante. Ele foi brilhante. Desenvolveu um plano em 3 etapas. Primeiro, se fez de louco para se defender. Depois fez uma demonstração exagerada de conformidade, elogiando os próprios inimigos. E aí, o golpe de mestre. Ele escondeu as ideias dele na cara de todo mundo. A genialidade da estratégia dele está bem aqui. No livro O Ateísmo Conquistado, ele fingia que estava refutando as heresias. Mas, na hora de apresentar os argumentos dos hereges, ele fazia isso com uma paixão, uma clareza, que os tornava muito mais convincentes do que as respostas chatas e burocráticas da igreja. Na prática, ele estava vacinando o leitor com as ideias que ele fingia combater. Que incrível, né? Essa estratégia do Campanella lembra muito o que o Maquiavel dizia, né? A verdade pode ser uma ferramenta perigosa. E às vezes, para proteger essa verdade e a si mesmo, é preciso embrulhar ela em várias camadas de mentiras e conformidade. Então, quando a gente coloca Pausanias de um lado e Campanella do outro, o contraste é absurdo. E a diferença entre o destino deles nos leva a um princípio fundamental sobre o poder da aparência, da vida em sociedade. Esse princípio é meio paradoxal, mas é muito poderoso. Se conformar por fora não prende a mente. Pelo contrário, é a chave que liberta. Ao apresentar uma aparência comum, convencional, a gente cria um espaço seguro onde as ideias mais radicais podem crescer sem medo de represália. E essa tática não é algo isolado, não. Os marranos, na Espanha, por exemplo, mantiveram sua fé por séculos debaixo de uma fachada católica. Muito tempo depois, o dramaturgo Bertolt Brecht usou a conformidade para enganar tanto os cafadores de comunistas nos Estados Unidos quanto os burocratas comunistas na Alemanha. E do outro lado temos Jonas Salk, o criador da vacina da polio. Ele agiu como Pausanias, quebrou as regras da comunidade científica e mesmo com o feito monumental dele,
foi isolado pelos colegas. Essa passagem aqui é muito forte e reforça a ideia. Compartilhar ideias valiosas, as pérolas, com uma audiência que não está preparada ou que é hostil, não é só inútil, é perigoso. Eles não vão só rejeitar a ideia, eles podem se virar contra quem a ofereceu. Certo. Mas então a gente nunca pode mostrar que é diferente? A lei permite isso? Sim, permite. Mas existe um porém, uma exceção de altíssimo risco que só se aplica em situações muito, mas muito específicas. A regra é bem clara. Ser abertamente diferente é um luxo. Um luxo para quem já chegou no topo. Para essas pessoas, quebrar as regras pode ser até uma demonstração de poder, um jeito de mostrar que elas estão acima das convenções que prendem todo o resto. Só que, mesmo para quem tem poder, esse é um jogo perigoso. O presidente Lyndon Johnson usou esse poder de forma eficaz. Mas Calígula, o imperador romano, foi longe demais, e o desprezo dele pelas normas acabou levando à sua queda. Oscar Wilde transformou a provocação em arte, mas no fim foi destruído pelo mesmo personagem que o deixou famoso. Fica claro que mesmo lá no topo existe um limite. No fim das contas, talvez essa sabedoria antiga de Ovídio seja o guia mais seguro. Existe uma força silenciosa em não precisar mostrar todo e qualquer pensamento, em cultivar um jardim secreto que ninguém mais precisa ver para que ele possa florescer. Isso tudo nos deixa com uma pergunta fundamental. Essa lei parece sugerir uma escolha estratégica entre ter poder e ter um certo tipo de autenticidade pública. Será que é preciso mesmo sacrificar uma coisa para ter a outra? Ou será que a verdadeira sabedoria é entender que a autenticidade mais importante é aquela que a gente guarda por dentro, protegida por qualquer máscara que o mundo exija? Fica aí a reflexão.